E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Lucas 16, 26. Durante os últimos meses, fui levado a soprar a trombeta de prata, ressoando o amor e a misericórdia do nosso Deus em Cristo. Preguei muitas vezes um Cristo pleno para pecadores vazios, demonstrando a liberdade e a graça da proclamação divina feita no Evangelho para o pior dos pecadores, o Evangelho que salva soberanamente. Não falhei assim em declarar a vocês o plano completo de Deus, mas sinto que devo agora soprar novamente o berrante, pois por vezes nossas congregações precisam ser lembradas da lei e do temor de Deus e do julgamento por vir. Nossa experiência revela que pregar o juízo é algo abençoado por Deus. Temos notado que um grande número de conversões acontece quando dos sermões em que as declarações da ira de Deus contra toda iniquidade são claras e solenes. O Espírito muitas vezes chama eficazmente sobre mensagens assim: uma chuva de trovões enche o ar, há pestilências que se escondem sob as asas da calmaria, que só podem ser expurgadas por esses raios. Quando Deus envia aos seus servos notícias pesadas, a mensagem de alarme limpa a atmosfera espiritual e mata a preguiça, o orgulho, a indiferença e a letargia, que caso contrário iriam se abater sobre o seu povo. Assim como a agulha prepara caminho para o fio, do mesmo modo a lei penetrante abre caminho para o brilhante fio prateado da divina graça soberana. A lanceta é quase tão necessária quanto o bálsamo que a alivia. A lei é como um professor que nos leva a Cristo, assim como na Grécia Antiga o pedagogo era o servo que levava a criança à escola. Igualmente a lei nos leva a Cristo, que nos ensina, nos instrui e nos torna sábios para a salvação. Aqueles que nos tempos dos puritanos pregavam tanto a lei como o Evangelho foram os mais prolíficos conquistadores de almas. Encontramos muitas vezes nosso bendito Senhor e Mestre, cujo coração transborda de compaixão e cuja própria natureza é o amor, refletindo acerca da ira por vir, e de fato, suas ameaças são mais reveladoras e terríveis que a escaldante ameaça vinda dos lábios dos antigos e trovejantes profetas. Permita a Deus que esta manhã, fato que tão ansiosamente desejo, eu possa passar o fardo do Senhor que agora tanto pesa sobre mim. Que o Mestre consiga colher neste dia muitas das sementes aqui plantadas, para que sejam almas salvas da ira e recompensadas por toda a eternidade com o prêmio do Redentor. Elevem seu coração a Deus, vocês que o conhecem e reconhecem seu poder, rogando que o Divino Espírito Santo opere com toda a sua força para que os mais duros de coração sejam quebrantados e todos os pecadores ainda não convertidos levados a Jesus. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Lucas 16, 26. A engenhosidade humana muito tem feito para tentar superar grandes abismos. Há no mundo rios tão largos que sua extensão de margem a margem não pode ser superada, assim como uma torrente tão furiosa que não pode ser subjugada. Mesmo assim, por exemplo, muito acima da espuma das gloriosas cataratas da Colômbia, nos Estados Unidos, estendeu o homem uma esbelta, porém firme, estrada de ferro, e o rumor das locomotivas pode ser ouvida até acima do rio Niágara. Esta semana, vi as primeiras correntes que serão estendidas sobre o profundo desfiladeiro percorrido pelo rio Bristol Avon, no caminho para Clifton. Já foram ali lançadas as bases de uma ponte suspensa e, em breve, se poderá passar por onde apenas os seres dotados de asas poderiam encontrar um caminho. Há, no entanto, um precipício que nenhuma habilidade ou engenharia humana jamais conseguirão transpor. Uma imensa brecha que nenhuma asa jamais conseguirá cruzar. É o abismo que separa o mundo do regozijo, em que o justo triunfa, da terra da tristeza, em que o ímpio sente o penetrar da espada de Jeová. Muitos argumentos existem para mostrar que o justo não estará em comunhão com o perverso em uma situação futura, e cada um deles é bastante para lembrar que há entre eles um profundo precipício, de tal modo que não há passagem do mundo de um
para um mundo de outro. Buscando debater o assunto, começo por declarar que não há passagem do céu para o inferno. Os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Lucas 16, 26. É o que é dito no texto. Os santos glorificados não podem visitar o cárcere dos pecadores perdidos. Por muito tempo se misturaram os justos com os perversos. Suficiente foi o tempo maligno em que o joio se misturava com o trigo. Longe foi o tempo em que a erva daninha compartilhava do mesmo chão que a planta útil. A paciência executava então o seu trabalho. Ambos cresceram até o tempo da colheita. Não mais é necessário, agora que a colheita já chegou, que estes opostos permaneçam juntos. Seria inconsistente com a alegria perfeita e o santo estado do justo, em sua perfeita calma e pureza, que o pecado fosse admitido em seu meio. Como seria inconsistente que lhe fosse permitido manter companhia residindo no pecado. Não seria glorioso ao Senhor Jesus Cristo que os justos cessem de contemplar sua beleza e parem de adorar sua pessoa no céu para socorrer seus inimigos e confortar seus desesperados adversários? Porque iriam os palacianos celestes tornar-se traidores do rei para aliviar seus implacáveis inimigos? Deveriam os príncipes de sangue real, que usam a coroa eterna, deixar de lado o seu honroso manto para se fazerem servidores dos condenados ao inferno, daqueles que se recusaram, quando Cristo foi pregado a eles, a ajoelhar-se e beijar o Filho? Não, não pode e não deve ser assim. Além do mais, o decreto de Deus, como uma grande liga de bronze, uniu para sempre a justiça à santidade, à felicidade e ao Senhor, e não há como, e mesmo que se quisesse, não conseguiria cruzar o grande abismo que separa o mundo dos santos do mundo dos amaldiçoados. A isso se segue que o mais esforçado e assíduo pregador deveria então renunciar a toda esperança de converter os pecadores? Deus iluminou alguns espíritos apostólicos cuja presença é como o alvorecer. A escuridão se afasta ante a sua presença e deles brilha a luz da salvação em direção a milhares de pessoas que o Pai deu ao Filho na eternidade. Quando levantam as mãos para pregar, Deus dá a eles poder para sacudir os portões do inferno. E quando dobram os joelhos para orar, destravam os portões do céu. Homens como Baxter, cuja oração transbordava amor, ou Joseph Elaine, cuja língua, dizem, até brilhava, ou Whitfield, que tinha em si o fogo dos serafins, o zelo de um querubim, abençoaram a era em que viveram e na qual foram magnânimos. Homens como estes conseguiriam chegar aos confins da terra se assim desejassem. A seu alcance se estende toda a raça humana. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz Mateus 28, 20. Estes homens nunca são mais felizes do que quando pregam. Para eles, ruim é não pregar. E quando fazem, Deus os acompanha e são como Eliú, renovados pelo esforço. Nasceram para pregar o evangelho e para angariar pecadores para Cristo, e nunca se contentam, a não ser quando estão realizando o seu dever sagrado. Todavia, não dura muito e deixam de realizar sua santa obra, pois no céu, para onde vão, não são mais necessários como pregadores, e do inferno já foram excluídos. Ó pecador, na verdade, nossa voz, frágil como é, não basta para ganhar você para Jesus. Mas se você morrer sem se arrepender, jamais o poderá levar ao Salvador. Agora, é a minha hora de pregar a você. Apresento-lhe a porta aberta da misericórdia, mas depois não mais poderei alertá-lo, nem o convidar a vir a Cristo. Não mais poderei retratar a agonia do meu Senhor e Mestre, esforçando-me por atraí-lo falando do seu amor, que sangrou e morreu na cruz, por aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Homens pecadores. Não, pois então tudo estará acabado, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham, como está em Apocalipse 14, 13. Levarão todos consigo os frutos do seu trabalho, não podendo mais retornar aos campos para semear, nem se aventurar em colher. Mesmo com o coração ardendo do divino amor, terão de exercitá-lo de outro modo. A ânsia apaixonada que tem pela glória de Deus
deverá encontrar outros meios de se expressar. Eis que curvarão a cabeça e o adorarão dia e noite, mas não mais o poderão servir ministrando o Evangelho. O embaixador terá de renunciar à sua tarefa mensageira, pois Deus já defraudou a bandeira da condenação e não mais ostenta o sinal da paz. Pobre pecador, muito gostaria de ganhá-lo agora, pois entre mim e você é agora ou nunca. Os esforços do visitante mais inoportuno ou do amigo mais sincero cessam com a morte. Alguns de vocês têm parentes ou amigos que podem até chegar mais próximos do seu coração do que eu. Muitos se dão ao luxo de esquecer minhas pobres palavras e cair novamente em pecado. Mas tem uma irmã que, quando suplica, obedecem. Um amigo leal, ao qual, quando lhes fala, não fazem ouvido mouco. Suas consciências se deixam impressionar por meio dessas pessoas. E é, às vezes, por intermédio delas, que a ação do Espírito Santo acaba exercendo imenso poder em sua alma, fazendo o chamado eficaz. Amo, irmãos e irmãs, vê-los buscando almas para Cristo. Que Deus lhes dê as almas que talvez a mim jamais dê. E por serem salvas, ainda que eu tenha a santa aspiração e o desejo sincero de trazer muitos ao Senhor, irei me regozijar pela regeneração dessas vidas, por seu intermédio, tanto quanto faria se tivesse eu mesmo ajudado a realizá-lo. Vão e trabalhem com toda a força que tiverem. Contem o que Cristo fez por vocês. Com súplica e amor, implore que se reconciliem com Deus. Mas lembre-se que vocês só poderão fazer isto nesta vida. Pois quando os portões já estiverem cerrados e vocês impedidos da sua recompensa, estará o mundo também privado dos seus esforços. Estão me entendendo? Não apenas deixa de haver reuniões e congregações públicas e de haver dia do Senhor, mas também não mais existe casa de oração, nem mensageiros, nem mais cristãos esforçados que individualmente busquem o bem da sua alma. Que me dizem disso? Esse fato não empresta enorme valor às tenras palavras, mesmo que pareçam inoportunas, de amor? Que o pecador se converta logo à gentil admoestação, do contrário, pode vir a ser subitamente destruído e sem volta. E aqueles que lhe são hoje mais próximos e queridos no céu, lhe serão apartados, se você perecer em seus pecados. Uma mãe pode colocar os braços em torno do filho e orar por ele aqui. Pode pedir insistentemente que seu filho busque a paz com Deus. Pode, sincera e incessantemente, cercá-lo de suas santas súplicas, mas nada conseguirá alcançar se já estiver no reino da glória e o filho acabar se perdendo. Os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Lucas 16, 26. Ouviu bem, jovem? Os olhos lacrimosos da sua mãe de nada adiantariam chorar com amor por você. A voz tocante, que por vezes acendeu os ecos em seu coração, não mais conseguiria suplicar por você. Você, mulher indigna, por sua vez, não mais veria seu santo filho. E você, pai, é naquela filha que está pensando que amou e temeu a Deus na infância e que lhe foi tomada, que lhe disse ao morrer: segue-me para o céu, meu pai. Você ouviu pela última vez a voz dessa filha, que não tornará a ver o pai, a menos que ele abandone o seu mau comportamento atual. Se ela for no céu o que era na terra, talvez quisesse arrastá-lo para o glorioso trono do Altíssimo, mas não pode ser. Um Deus justo condena o pecador impenitente, e homens justos atendem à sentença divina e concordam com ela. Vejam, pois, ó indignos, que aqui se encontram. Vocês talvez considerem muitas vezes nossa fala uma perturbação, e mesmo agora minhas palavras de advertência talvez soem irritantes a vocês. Mas não mais os perturbaremos. Sua mãe irrita você, jovem, quando insiste em que busque ao Senhor, não mais irá irritá-lo. Quando eu trato do julgamento por vir, tal assunto parece pesado demais para você, pois não mais precisarei requerer a sua boa vontade em me ouvir. Acabaremos um dia totalmente separados. Se vocês seguirem seu caminho, permanecendo no pecado e na ira, chegará o tempo da nossa separação. E deixe-me preveni-los, vocês dariam muitos mundos, vocês os dariam mesmo que fossem diamantes sólidos, para ouvir novamente a voz que agora os fatiga, e tornar a ouvir o melancólico convite que
que tanto os constrange e arruina a sua jovialidade. Ah, como bendiriam a Deus se Ele permitisse que vocês voltassem e tivessem mais um daqueles domingos que lhes pareciam tão tolos e lúgubres e os deixasse novamente frequentar a casa de Deus, que hoje se assemelha a uma prisão para o seu espírito frívolo e vão. Ó amigos, bem lhes peço que tenham um pouco mais de paciência conosco e suportem nossos aborrecimentos, pois não suplicaremos muito mais a vocês. Imploramos que venham para Jesus, agarramo-nos a vocês e imploramos que fujam da ira iminente. Perdoe-nos por nos empenharmos tanto, mas se falharmos, vocês escaparão desse aborrecido nosso amor. Algum tempo mais de vida mortal e vocês estarão livres de todos esses discursos, assim como de todas as conversas espirituais e dos demais assuntos. Estarão em sua própria companhia, mas eu os advirto, isso não lhes trará qualquer alegria ou felicidade, muito pelo contrário. Esta pregação, caros amigos, tem por objetivo, sobretudo, fazer as pessoas de Deus trabalharem ainda no tempo que se chama hoje. Se esta é a nossa única oportunidade de fazer o bem, façamos o bem enquanto a temos. Ouço as pessoas por vezes dizerem: fulano de tal faz muita coisa, trabalha demais. Oh, nenhum de nós faz nem a metade do que deveríamos. Almas estão perecendo, devo dormir. Minha carne preguiçosa, você me deixará paralisado enquanto homens morrem e lotam o inferno? Irmãos e irmãs, que não sejamos mais desinteressados. Se Deus nos fez luz neste mundo, que nos desgastemos a nós mesmos como uma vela que se gasta consumindo-nos em iluminar os outros. Assim como o pobre irá trabalhar à noite com imensa pressa, se tiver apenas uma vela que em breve irá se apagar, tenhamos a mesma atenção, vigiando, orando e trabalhando pelas almas dos homens. Nunca nos dedicamos o bastante às almas imortais. Se tivéssemos melhor visão da brevidade da vida, do caráter passageiro do tempo e dos terrores da ira eterna, se pudéssemos visualizar as almas perdidas e entender sua dor inexprimível, então nos levantaríamos imediatamente do pó e nos poríamos a trabalhar no tempo que se chama hoje. Assim como não poderíamos passar do céu para o inferno, como afirma o texto, não poderiam os de lá passar para nós. As almas que se perdem no inferno ficam ali para sempre. Imagino o anjo da ira pairando sobre aquelas portas de ferro. Ouço o terrível som das chaves rilhando a fechadura. E quando as portas se fecham, a chave é arremessada no abismo do esquecimento, deixando os cativos inteiramente presos a correntes que nunca hão de enferrujar, a grilhões que jamais conseguirão remover. Pecadores não arrependidos não podem chegar ao céu por uma infinidade de razões. Entre elas, em primeiro lugar, seu próprio caráter. Tal como uma pessoa vive e morre, assim será na eternidade. Aquele que for um beberrão inveterado aqui na terra terá a mesma sede dos bêbados no infinito, sem meio de aplacá-la. O blasfemador não convertido aqui irá se tornar um blasfemador ainda pior e mais prolífico. A morte não muda nada, mas perpetua o caráter e o petrifica. Quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda, como está em Apocalipse 22:11. O homem perdido permanece pecador, cada vez pior, e continua a se rebelar contra Deus. Poderia tal homem entrar no céu? Poderia um ladrão espreitar-se sorrateiramente pelas ruas da Nova Jerusalém? Poderia a atmosfera do paraíso ser poluída pela blasfêmia ou a música dos anjos ser perturbada pela libertinagem de falas licenciosas? Não, não há como. O céu não seria o céu se ali fosse permitido acesso ao pecador. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, como está em João 3:3. E como não há mais esperança de que aquele que se perdeu possa ser regenerado, jamais voltará ou poderá ver o reino. Se você não for totalmente adequado a entrar no céu, pecador, poderá ter direito de esperar chegar a sê-lo? Se morrer sem Deus e sem esperança, que destino irá lhe caber? Poderia sem Deus habitar no céu, no próprio domínio de Deus? Sem esperança, poderia ingressar onde a esperança é justamente transformada em fruto apreciável? Jamais. Aos inimigos de Deus nunca será permitido encarar sua face, tampouco expressar insultos à sua vista,
Tais ímpios sumirão ante a sua majestosa presença e sumirão para sempre, e estarão experimentando tão somente a presença de Deus com a ira infinita. Além disso, o caráter não apenas marca um homem, como sela o destino do pecador. Como assim? Sofrerão como castigo a perdição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. Se a perdição é eterna, como entrará no céu? Como diz o Salvador, ficarão onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, como está em Marcos 9, 44, 46, 48. Já que a verdade nesta metáfora, os perdidos estão perdidos para sempre, pois o seu verme morreria se eles entrassem no céu, e o fogo seria aplacado se conquistassem um lugar celestial. O que diz o Espírito Santo? Descreve a ira por vir como um abismo sem fim. Assim não seria se tal abismo pudesse ser escalado até atingir os tronos estrelados dos anjos. Irmãos, aquele que julga os homens e que pronunciou a forte expressão, quem não crer será condenado, fará cumprir certa e literalmente sua palavra. Assim, é impossível extinguir a prisão de fogo para entrar na terra da alegria e paz daqueles que se deleitam em Jesus Cristo. Ademais, pecador, você não poderá mais sair do cárcere simplesmente porque o caráter de Deus e as palavras de Deus estarão contra vocês. Deixará Deus de ser justo? Não, pois para que seja justo, não poderá deixar de puni-lo, se você for finalmente condenado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, diz Isaías 6:3. É o incessante louvor dos querubins, e enquanto ele for santo, 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 você jamais será aceitável por ele. Deixará Deus de ser verdadeiro? Não. Lembre-se que, enquanto ele for verdadeiro para com suas próprias ameaças, poderá e lançará suas flechas contra você, ímpio, e fará que, por fim, sua poderosa ira o consuma. Eis, pois, que seu decreto é: quem não crer será condenado. Mateus 16:16. É o grande abismo, a brecha insuperável, com a qual o pecador não arrependido estará para sempre tão preso como Prometeu acorrentado à rocha, fadado a não se soltar nunca mais, nem no tempo, nem na eternidade. Isso não poderá deixar de acontecer, e não irá deixar, porque Deus é Deus, e seu decreto não é falso, nem em vão, e você jamais deixará o lugar do seu tormento. Lembre-se, pecador, que jamais houve uma ponte entre o homem caído não arrependido e o Santíssimo Deus. Essa ponte você tem rejeitado. O mediador, a substituição que fez de você sua justiça, a morte dolorosa que sofreu. Esses elementos que pavimentam o caminho desde o pecado até a justificação, da ira à aceitação, você os rejeitou. Quando estiver totalmente perdido, terá então rejeitado definitivamente Cristo. Se você ainda não está salvo esta manhã, ó pobre criatura amiga, é porque continua rejeitando Cristo. Estará provavelmente dizendo para si mesmo: se Cristo morreu, não foi por mim. Cristo pode ter derramado o seu sangue para salvar os homens, mas não a mim. Não posso ser salvo simplesmente desta maneira. A morte dele para mim não representa nada. Seu sangue para mim é em vão. Preferiria até perecer a ser salvo desse jeito. Isso é o que você está, de fato, silenciosamente dizendo. Sei que tais palavras fariam você até tremer. Não ousaria exprimi-las, mas é o que realmente sente. Você não permitirá que este homem reine sobre você como filho de Deus. Não dobrará seus joelhos e muito menos beijará o filho. Continuará, mesmo sem saber, a ser adversário de Deus e preferiria ser até destruído, se for o caso, conforme dúvida, a salvo pelo sacrifício de Cristo. Bem, se você rejeita o único caminho, então não é de assombrar que, após rejeitá-lo, não reste mais esperança. Lembre-se, porém, que não há nenhum outro sacrifício substitutivo pelos seus pecados. As Escrituras expressamente nos dizem que não há possibilidade de outra solução ou outro sacrifício. Você acha, talvez, que Jesus virá uma segunda vez para morrer? Acha que aquelas divinas mãos serão novamente estendidas contra o madeiro? De todo modo, você que o rejeita agora, se ele morresse novamente, também o rejeitaria. Deveria a cabeça dele ser novamente perfurada pelos espinhos? Ter seu tórax novamente perfurado por uma lança? Ora, pecador, se você se recusa a tê-lo agora, o recusaria novamente,
se ele pudesse morrer uma segunda vez, mas isso jamais acontecerá. Ele se ofereceu em substituição a todos nós de uma vez por todas, e agora está sentado para sempre à direita da majestade dos céus. Jamais nenhuma segunda expiação, nenhuma segunda redenção será oferecida pelos pecados dos homens. Tenha em mente ainda que nesse abismo não há Espírito Santo. O bendito Espírito de Deus está desde há muito conosco e já muito tem se empenhado por você. Lembre-se de quando tremeu como governador Félix, da oportunidade em que, como rei Agripa, foi quase convencido. Tudo isso, no entanto, foi esquecido, a consciência silenciada, o Espírito de Deus aplacado. Não haverá mais nenhum chamado eficaz. Bem, este mesmo Espírito pode agir em você de novo, e se vier com força irresistível, ainda que o seu coração seja duro como pedra, poderá quebrá-lo. Se como ferro, poderá desmanchá-lo. Todavia, se você já estiver separado pelo abismo, o Espírito Santo nunca, jamais irá em direção a você, nunca irá alcançá-lo. A bendita pomba evita o lugar da ira, e sobre as almas entregues à destruição final, jamais planarão as suas asas de vida. Assim você jamais poderá renascer, jamais entrar no céu, não poderá ser santificado, e as almas não santificadas não têm qualquer posição no céu. Fica claro deste modo que ninguém pode, de modo algum, passar do inferno para o céu. Haverá um julgamento e uma sentença para cada um de vocês, um juízo solene que abrangerá tudo. Se você não gosta da casa de Deus, será privado dela. Se você não ama o dia do Senhor, será privado do domingo eternamente. A voz dos cânticos sagrados nunca teve qualquer efeito sobre você, pois você não mais a ouvirá. Não quis ver a face de Deus, jamais haverá. Se o nome de Jesus Cristo nunca soou melodioso em seus ouvidos, você jamais voltará a escutá-lo. Jesus Cristo foi pregado a você, mas você o rejeitou, pisou no sangue dele. O caminho para o céu lhe foi livremente apresentado, mas você não o percorreu a fim de que alcançasse a vida. Todavia, há um caminho da terra para o céu, pecador. Ainda que você tenha se aventurado nas profundezas do pecado, ainda que tenha sido o mais infame, o mais agressivo dos blasfemadores, ainda há um caminho para você chegar a Deus. A meretriz, o ladrão, o profano, o viciado, e você também, cidadão de bem que se acha muito justo, ainda podem, todos vocês, encontrar misericórdia da graça de Jesus. Fora isso, lembre-se que na fria cova a que se vai, não há um ato sequer de perdão. Lá reinam em um silêncio eterno, morte, desespero, escuridão. São versos profundos. Que Deus abençoe então esse categórico aviso que lhe demos e que você possa alcançar a glória. Mudando de assunto por alguns minutos, devo ressaltar em terceiro lugar que, além de nenhuma pessoa poder passar pelo abismo sem ponte, nenhum objeto pode passar também. Nada pode passar do inferno para o céu e vice-versa. Regozijem os santos na luz, sintam o triunfo do seu Deus por isso. Nenhuma tentação de Satanás jamais poderá constrangê-los. Uma vez estabelecidos na terra dourada, você estará além do alcance das flechas do arqui-inimigo. Ele poderá urrar e morder sua mão de ferro, mas tais urros e desesperos não conseguirão produzir terror em você e muito menos o conseguirão perturbar. Você não mais será vexado pela conversa impura dos indignos, não mais ouvirá palavras insensatas, não terá de dizer: ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar, como está no Salmo 125. E como diz os versos, nenhuma palavra vã chegará ao seu coração, nem frivolidades seus ouvidos ferirão. Você será livre de tudo o que pertence ao inferno. Estará no céu tão seguro que a ira de Deus, que jaz sobre o inferno, jamais o alcançará. Seu Salvador a afastou, e nenhuma gota há de recair sobre o seu povo por toda a eternidade. Nenhuma dor se fará presente no céu, ela é para os perdidos. Nenhum sofrimento corporal, nenhuma perturbação para a mente. Você não terá mais pecado, e pecado nenhum poderá passar para você. Será perfeito como seu Senhor, sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa do tipo. Como dizem os versos, todo inimigo interno seu será liquidado. Seu sossego
não será pelo diabo abalado. Você não terá mais preocupações com o futuro. Vai desfrutar de êxtase eterno. Haverá sempre mel em seus favos e irá durar para sempre. Por milhões de anos a fio você poderá fitar a face do amado, e por eras intermináveis há de ser iluminado à luz do seu meigo sorriso. Isso será glória e felicidade eterna para o cristão, e o reconfortará até mesmo pelos momentos mais ásperos de tribulação que haja passado, e o fará se sentir recompensado pelo esforço mais difícil que haja experimentado em suas lutas enquanto mortal. Coragem, irmãos, pois só é preciso suportar como que apenas 1 ou 2 dias de luta para obtermos depois a coroa imortal, 1 ou 2 horas de esforço para alcançarmos o descanso eterno. Creio ver os anjos se debruçando no parapeito das muralhas do palácio celestial à medida que os observam, como se vocês fossem guerreiros que marcham abrindo caminho para as portas daquele lugar. Eles os chamam clamando: venham, venham, irmãos, glória eterna terão. Então, vão guardar sua espada? Darão fim à luta? Não, apressem um passo. Deixem sua legítima espada de Jerusalém dividir alma e espírito, juntas e medulas, até alcançarem o alto, e a glória eterna será então de vocês. Mudaremos novamente de assunto para um quarto tópico, e este é terrível, pois, como já mencionamos, assim como nada pode ir do inferno para o céu, também nada celestial jamais conseguirá atingir o inferno. Há rios de vida fluindo à mão direita de Deus, mas essas torrentes jamais poderão fluir como abençoadas cataratas para os perdidos. Não, a Lázaro, o mendigo, não é permitido nem ao menos mergulhar a ponta do dedo em água para obter uma gota refrescante que aplaque a língua do rico, atormentada pelo fogo do inferno. Nem uma gota d'água celestial poderá jamais cruzar o abismo. Veja, pois, pecador, que o céu é alívio, e alívio perfeito, mas não há alívio algum no inferno. O inferno é estar constantemente no fogo, sem qualquer distração, paz, sono, tranquilidade ou silêncio. É tempestade eterna, é eterna tormenta, tormento eterno. Mesmo nas piores doenças na terra, há alguma folga, e espasmos de agonia costumam ser seguidos de pausas de repouso. Mas não há pausa alguma nos tormentos do inferno. A terrível música da miséria eterna não contém uma única pausa. Segue e segue e segue ruidosa, como o grande barulho de combate, e poeira e sangue, fogo e fumaça. O céu é um lugar de alegria. Lá, dedos alegres tocam as cordas celestiais. Almas alegres cantam hosanas dia e noite. Mas não há alegria no inferno. Ali, a música é lamento. Só há aflição, e a única união coletiva, a ideia de haver companheirismo, seria de estar como que enfaixado em fardos, pois ali tudo o que é bom equivale a tudo o que é ruim e doloroso. Não estou exagerando, seria impossível fazê-lo. Não consigo explanar melhor fatos tão lúgubres, e assim os mostro. Nenhuma alegria do céu jamais poderá chegar ao inferno, pois o céu é o lugar da doce comunhão com Deus. Como dizem os versos, lá se contempla seu semblante, e nunca a iniquidade. Lá dos rios da sua benignidade, bebe-se com prazer incessante. Não há comunhão com Deus no inferno. Súplicas há, mas não são ouvidas. Lágrimas, mas não são aceitas. Choros de lamento, mas todos suando abomináveis ao Senhor. O tempo da graça se foi. Como dizem os versos, o Senhor, de vingança revestido, erguerá sua mão para jurar. Quem despreza o alívio prometido, em sua casa não terá lugar. Se contarem para mim o que é o céu, de qualquer descrição das alegrias que me seja feita, logo direi que nenhuma delas há em Tofete, pois as bênçãos do céu não podem cruzar as regiões celestiais para alcançar o cárcere do inferno. Lá reside a dor que não tem alívio, a miséria que não tem esperança e, o pior de tudo, lá está a morte sem fim. Há apenas um aspecto que conheço em que o céu se assemelha ao inferno. Ambos são eternos. A ira vindoura durará para sempre e nunca acabará. Peço a Deus que possa falar ainda como almeja meu coração.
Esta é uma das minhas preciosas oportunidades de ainda fazê-lo, pois conforme já disse, se ao final de tudo eu estiver salvo e você estiver condenado, não mais poderei fazê-lo. Dê-me, pois, 2 ou 3 minutos para que eu encerre este meu discurso, tentando arrazoar com vocês que ainda não se converteram. Pouco tive para dizer ao povo de Deus esta manhã, mas talvez possa confortá-lo à noite. Todavia, esta manhã devo lidar com aqueles de vocês que não temem a Deus. Muitos do que aqui presentes estão ainda não se converteram, e muitos são cristãos nominais. Eu jamais os bajularei pregando a vocês como se todos fossem cristãos verdadeiros. O Senhor meu Deus sabe que aqui há muitos corações que nunca foram quebrantados. Há muitos espíritos que jamais tremeram diante da majestade de infinita justiça, nem beijaram a mão estendida do Redentor crucificado. Vocês, alguns de vocês, sabem disso também. Sabem que se encontram no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Não digo isso apenas de você, que vive abertamente em pecado, mas digo também de você, amável, excelente, admirável em sua conduta e em seu comportamento, mas que não tem ainda dentro de si o amor de Deus, o amor pela beleza infinita de Cristo. Talvez não fosse errado ser visto pelo seu caráter externo, ser autêntico, mas a verdade é que interiormente você ainda não renasceu, não passou da morte para a vida. E lembre-se, o inferno serve tanto para o mais excelente quanto para o mais abominável indivíduo, se ele não estiver em Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, diz 1 Coríntios 3,11. Se você não crê nele, morrerá em pecado, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Venha, pois, eu lhe peço, e me responda sinceramente: acredita em tudo que digo? Acredita que exista um inferno e que pode perder o céu? Se você declarar firmemente que não acredita, então nada mais tenho a ver com você. Que Deus faça que possa pensar melhor. Mas então, por que veio aqui hoje? Por que diz ser ou que desejaria ser cristão se rejeita toda a verdade que está no livro sagrado? Assuma-se como descrente e seja honesto consigo mesmo. De minha parte, a descrença não me assusta mais. Prefiro vê-lo descrente assumido a ouvi-lo fingir ser cristão e desobedecer ao que ensinam as Escrituras. Aprecio muito a honestidade e a mim parece que, quando um homem honestamente diz: não farei qualquer profissão de fé no que não creio, ele tem pelo menos uma virtude, a honestidade, e assim há esperança de que outras virtudes encontrem nele terreno um dia e possam florescer, se assim o Espírito Santo quiser. Mas você que declara ter fé e frequenta uma igreja, mas não crê totalmente na revelação de Deus, no solo Escritura, em todo o ensino dela, que dizer a você, senão que sua condenação será muito mais justa? Penso ouvir muitos dizerem: creia, pregador, nunca duvidamos, temos aprendido a respeito disso desde a mais tenra infância, e sempre o ouvimos e nunca ousamos duvidar. Pois então eu te pergunto, estão sendo sensatos em crer que há um inferno, mas sem procurar fugir dele, ou viver uma vida que desfruta a Cristo em santidade? Acreditam na ira vindoura e que poderá cair sobre vocês a qualquer instante, mesmo antes de deixarem esta casa de oração, embora continuem sentados em seu lugar sem se incomodar, ou ficaram loucos? Terá o pecado os embriagado tanto com sua vil intoxicação que não conseguem mais pensar? Pois se conseguem raciocinar e sabem que há um Deus irado que pune com a força da sua onipotência, como conseguem ainda estar calmos em Sião? Deixe-me fazer-lhes outra pergunta. Se assim é, usaram talvez de sensatez ao dar preferência aos prazeres deste mundo em detrimento das alegrias do céu? Ao buscarem os prazeres do imediato, sabem que serão fustigados pela desgraça na eternidade? Por favor, não façam confusão. Não estou dizendo que um cristão pode ou deve viver sem qualquer prazer, pois prazeres os temos, e maiores e mais puros que qualquer mortal ou imortal poderá chegar a conhecer. Temos o prazer de desfrutar tudo que Cristo é para nós. Não os prazeres do pecado, mas muito mais elevados, deliciosos e profundos. O que quero dizer é, se você desperdiça a si mesmo em prazeres pecaminosos, se ocupa seu tempo com luxúria ou frivolidades da vida mundana,
e acredita que essas coisas valem a pena ante as más consequências que sempre causam. Uma pessoa de alta posição na sociedade, depois de eu ter muito pregado o evangelho, agarrou-me pelo colarinho e disse: a mim parece de fato terrível que eu, sabendo que me caberá se continuar vivendo e morrer como sou, prossiga agindo assim, desse modo. Quando ouço suas solenes palavras, acredito que uma mudança deverá acontecer em mim e preciso servir a Deus. Mas, ó pastor, o senhor não conhece as tentações da minha vida, não sabe o que acontece quando eu me encontro em meias pompas e vaidades e me misturo com homens que ridicularizam qualquer pensamento sobre fé e religião. Apenas acontece, e eu sou tão tolo que chego a vender minha alma, vendo minha alma por isso. Ah, insensatos como este, hoje, aqui, capazes de vender suas almas por alguns poucos pecados, por mais 1 ou 2 rodopios na dança translocada do mundo, onde o diabo é o parceiro e a alegria logo se esvai. Peço que você use da razão e julgue o mérito de ganhar o mundo à custa de perder a sua alma. Me permita que eu coloque de outra forma. Por que não agarrar a Cristo, já que esta é a oportunidade de Cristo ser agarrado? Eu lhes direi por quê. Vocês não amam Cristo, amam o pecado. Ou então são orgulhosos demais para vir a Cristo. Acham-se bons o bastante e que Cristo não é para pessoas como vocês, mas somente para grandes pecadores, os mais vis dos vis. Ó senhores, o orgulho que sentem é tão valioso a ponto de se condenarem apenas para manter tal dignidade? Abaixem esse orgulho, venham como deve vir os pecadores, agarrem Jesus Cristo. Se seus pecados os impedem, que o Espírito Santo possa ajudá-los a arrancar seu olho direito e seu braço direito, se necessário, para que, embora tendo 2 olhos e 2 braços em pecado, não sejam lançados no fogo do inferno. Mas, indago alguém, como agarrar Cristo? O bendito Espírito de Deus há de torná-lo capaz de conseguir. É assim que ele faz no chamado eficaz. Aí está. Confie em Jesus Cristo e será salvo. Esteja consciente de que você merece a ira de Deus. Trema só em pensar na sua terrível lei. Olhe para Jesus e ganhe esperança. Dependurado na cruz está o Salvador que sangra. Meus olhos podem vê-lo sangrando, mesmo agora, o Deus eterno. Ele, por quem o céu dos céus e a terra e tudo mais foi criado, que tomou a forma humana e que pende do amaldiçoado madeiro no lugar daqueles que o Pai deu a ele. Como dizem os versos, veja da sua cabeça mãos e pés feridos, tristeza e amor misturados a manar. Desde quando o amor e dor ficaram tão unidos, ou rica coroa os espinhos puderam formar. A vida em olharmos o crucificado, a vida mesmo agora para você. Olhe para ele com seus olhos, sinceramente cheio de lágrimas, e confesse arrependido. Jesus massacrado, martirizado, assassinado em meu nome, eu creio em ti. Aqui a teus pés eu me lanço por inteiro, culpado, impuro, errado. Que em mim seja teu sangue derramado. Volta para mim o teu olhar, Senhor, e me chama, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Venha, seja bem-vindo, pecador, venha. Tão somente preguei a lei para você que não sente o amor. Deus sabe como esses ásperos assuntos, de modo em que os trato, fazem meu coração sangrar. Ó, que você crê em Jesus, ele lhe é pregado livremente, aceite-o. Que o Espírito Santo leve a crer em seu poder soberano e chamado eficaz, que o leve a Jesus agora. Não se trata de atender às rigorosas exigências e condições rígidas de um tirano com sede de sangue. Ele apenas diz: curve-se e beije o Filho de Deus. Venha e seja bem-vindo, pecador. Venha. Você deseja ser salvo ou não, jovem? E você aí, pecador mais além, com a cabeça branca ou grisalha, sinal de maior aproximação do fim, crê em Cristo ou não? Pode ser que seja esta a sua última chance. Talvez não torne a ouvir o evangelho fiel e dedicadamente pregado assim a você. Deseja então que Jesus seja seu? Ó Espírito de Deus, leve estes corações a dizer: sim, Senhor, eu quero ser salvo. E que, eficientemente sendo levado e soberanamente a Cristo aqui na terra, seja registrado no céu,
e a salvação chegue ao coração de cada um deles hoje. Que o Senhor abençoe a todos e a cada um. E quando Ele vier a reunir todo o seu povo, que eu e você, cada um de nós, estejamos juntos à sua direita, contemplando a sua face risonha e gloriosa. Amém, queridos. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.